Boa noite, graças e paz a todos. Abram suas Bíblias no livro de Romanos 10. Deixa eu me arrumar aqui, tá, gente? Romanos 10, a partir do 9. Que diz assim: Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Até aí. Primeiramente, meu nome é Kaique. Para quem não me conhece, não está perdendo nada. Mas se mesmo sem perder nada, quiser ser meu amigo, eu aceito, tá? Antes de falar sobre esse texto, Romanos 10, a gente vai ler bastante dele. Eu queria falar um pouco a respeito desse Pai, né, desse Deus. Porque a gente está num tema de intimidade e Deus geralmente me usa de uma forma contraditória, entre aspas. Por exemplo, teve um culto na minha casa e era um culto para minha irmã, que ia se casar, e estavam todos falando ali a respeito de bênçãos, né, de como é importante o casamento. E eu cheguei para o peão e falei, o cara de 2 metros quase de altura, cheguei para o cara e chamei o cara de criança. Porque não sejamos como criança levada a todo vento de doutrina, né? Então, é como se quebrasse Deus me usasse quebrando esses paradigmas, né? Uma outra vez eu fui levar a palavra de Deus, eu fui num lugar bem remoto, assim, numa roça, e cheguei lá, eu comecei a falar de um monte de filósofo, para pessoas que aparentemente nunca ouviram falar sobre Carl Rogers, sobre Freud. Aí eu fico assim me perguntando por que Deus me usa dessas formas diferentes, né? E aqui o tema é intimidade, e hoje é o Dia dos Pais, mas eu não vim tanto falar sobre isso também, mais uma vez, né? Enfim, eu queria falar a respeito de Deus e a respeito da grandeza de Deus e dizer para que vocês não usem ou não pensem, não use experiências como doutrina, porque doutrina é doutrina, experiência é experiência. Por exemplo, as pessoas não querem ir para a igreja porque tem falsos mestres. Isso é uma experiência do mundo, mas a doutrina não é essa. A doutrina é que as pessoas sejam bons mestres, né? Então, querendo ou não, você está sendo manipulado por eles. Você está julgando as pessoas que estão sendo manipuladas pelos falsos mestres, mas eles também estão manipulando vocês porque vocês não estão indo para a igreja ou não estão buscando a Deus por causa deles de todo jeito. Então, isso é uma experiência muito ruim que não pode se servir como doutrina. Então, se apeguem à palavra de Deus. Amém? Eu queria falar sobre o quanto Deus ele é único. Não há ninguém semelhante a Ele, né? João 8. João 8,17. Jesus vai ser questionado aqui sobre ele dar testemunho de que ele é filho de Deus. João 8,17 diz assim, ele responde, né? Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Aqui eu quero falar um pouco da doutrina, porque Jesus veio para cumprir a lei. Só que ele está falando que na lei dos fariseus, o testemunho de 2 pessoas é válido. Então ele está na terra e está dizendo que o Pai que está no céu dá testemunha dele. Então é improvável que seja a mesma pessoa. Então Deus é trino, são 3 pessoas, mas um único Deus. Não há ninguém semelhante a Deus. E Deus não precisa de absolutamente ninguém, porque Deus ele consegue expressar tudo o que ele precisa expressar no Filho, o Filho consegue expressar no Pai e o Espírito Santo da mesma forma. Então, o Pai expressa todo o amor no Filho, o Filho expressa todo o amor no Pai, de forma que a humanidade... Deus não precisa da humanidade, nem de Satanás, como as pessoas falam, né? Deus precisa de mim, porque se eu não reconhecer que Ele é Deus, Ele não vai ser Deus, né? Só que não, Ele reconhece em si mesmo que Ele é Deus, e a obra é toda feita por Ele, a partir dEle e para Ele. Amém?
Eu quero falar um pouco da grandeza também de Deus. Vamos lá para Gênesis 3:17. Aqui eu quero falar da grandeza de Deus a respeito dos homens, né? Por que eu estou falando isso aqui? Não é para ofender ninguém. Eu estou falando isso aqui porque tem pessoas que... acho que a minha exposição ela vai ser mais para pessoas que não entendem tanto o Evangelho, não são filhos de Deus, talvez algum visitante aqui. E as pessoas têm isso no mundo, elas meditam, e a meditação racional do homem não é capaz de compreender a Deus, pelo contrário. Então, quando você para assim e medita na sua própria justiça, tentando encontrar a Deus, você não vai encontrar. Na verdade, você vai criar algo, você vai dizer, eu acho que ele é assim, eu acho que ele é de um jeito. Isso vai gerar um problema. Mas quando você medita em Deus de acordo com a palavra dele, aí é outra história. E é por isso que eu quero trazer algumas coisas aqui que, para quem é servo de Deus, para quem é filho de Deus, é óbvio, mas talvez não tanto para quem não é, né? Gênesis 3:17 diz assim: a homem declarou, vixe... 3:17, Gênesis 3:17, desculpa. Gênesis 3:17. A homem declarou: visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Até aqui. Vocês já imaginaram alguma vez na vida de vocês Deus falando isso aqui para vocês? Maldita é a terra por tua causa? Não, né? Mas Adão só tinha cometido um pecado. E as pessoas falam assim, quando eu estiver lá na glória, eu vou esculachar Adão, porque ele comeu do fruto. Ele só cometeu um pecado. Quem você acha que é o melhor representante, você ou Adão? Adão era perfeito até então, né? Então o melhor representante da terra era Adão, né? Então imagine isso, Deus falando com você assim, maldita é a terra por tua causa. Pesado, né? A gente, graças a Cristo, tem intimidade com Deus. Mas a gente precisa saber o Deus que a gente tem intimidade. Precisa saber o Deus que a gente crê. E Ele não é pequeno, Ele é muito grande. Né? Mais à frente, ele vai para o 19. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, antes de pensarmos e aceitarmos, graças a Deus, que somos filhos, a gente tem que ter em mente que a gente é pó, né? E do pó a gente tornará. Mas, graças a Deus por Jesus Cristo. Eu vou ler, falando a respeito dos homens, eu vou ler também a respeito dos anjos, o tamanho de Deus. Vamos lá para Hebreus. Avança aí as cartas, as igrejas. Filipenses, mais um pouquinho. Filemon. Hebreus 7. Hebreus 1:7. Que diz assim: quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Veja que quando a gente para pensar na glória em Deus, a gente vê criaturas grandes, né, como os anjos, majestosas, e a gente acha que aquelas criaturas são quase que equivalentes a Deus. A gente tem essa visão equivocada. Elas são criaturas realmente majestosas, mas Deus faz dos anjos ventos. Isso é a transcendência de Deus. Ele está acima de tudo. Ele criou tudo, Ele está acima de tudo. Então, quem somos nós, né? Comparado aos anjos, Ele faz ventos. Deus é grande demais, né, irmãos? Eu queria falar também um pouquinho a respeito de Paulo, como ele assume que tudo provém de Deus. Que está lá em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 9. Para a gente ter certeza de que Deus é o início, o meio, o fim, tudo provém dele. Que diz assim, Paulo dizendo, né? Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolos, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou eu
mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não sou eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo, ele correu mais que todo mundo, ele trabalhou mais que todo mundo, mas ele assume, contudo não fui eu. Foi a graça de Deus que está comigo. De certa forma que isso vale para todos os seres humanos, aos profetas, aos patriarcas, aos apóstolos, aos discípulos, a nós. Não é o quanto a gente corre, a gente não pode trazer nada para Deus, a gente não acrescenta em nada para Deus. Você já ouviu um ditado que diz assim, quando a pessoa é feia e alguém ama essa pessoa, é porque ela realmente ama essa pessoa, né? Então, Deus é assim, a gente não tem nada a acrescentar a Ele, mas mesmo assim Ele nos ama. Isso é a glória do amor dele, né? Que a gente não pode acrescentar absolutamente nada para Deus, e mesmo assim Ele nos ama, porque Ele é amor. Ele não depende das suas obras, nem de qualquer coisa que você faça. E isso é um amor verdadeiro, né? Nós somos feios e Ele nos ama, verdadeiramente. Nós somos amados, né? Eu queria voltar agora para Romanos, que foi só uma parte inicial. O texto que estávamos lendo, Romanos 10. Só que agora a gente vai lá para o versículo 1. Que diz assim, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Até aqui. Bom, primeiro a gente vê que a oração de Paulo não é uma oração que a gente vê hoje em dia, né? Hoje em dia, quando a gente vai entrar na internet aí, a gente vê os líderes orando por prosperidade, né? Esse tipo de dinheiro. Mas a oração dele, o foco dele aqui, o foco de Paulo sempre foi a salvação das pessoas, né? E ele não só orava pelas pessoas, como ele foi o maior teólogo do Novo Testamento. Pelo menos eu não conheço nenhum maior teólogo que Paulo no Novo Testamento. Só que, além dele ser teólogo, ele orava, ele foi o maior intercessor também. E é onde muitas pessoas falam que a letra, você conhecer a palavra de Deus, você buscar conhecimento, buscar teologia, você não vai orar ou você não vai amar por causa disso. Paulo não foi assim. Paulo, ele foi o maior teólogo, conheceu, intercedeu e amou como ninguém amou. Prova disso, se a gente voltar um capítulo só, e a gente for para o capítulo 9 de Romanos, versículo 10, desculpa, capítulo 9 de Romanos, versículo 3. Diz assim, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Então, ele desejaria o inferno, né? Porque se você é separado de Cristo, você só tem um destino. E Paulo sabia muito bem disso. Então, Paulo amou a um nível os seus irmãos de Israel, que ele desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo. Aí eu pergunto, né, se esse amor aqui é um amor natural, se é um amor normal. Alguém consegue amar desse jeito? Sem que Cristo dê esse amor, sem que Cristo conceda essa graça, sem que Cristo conceda essa misericórdia? Impossível, né? Eu acho que é impossível, né? Alguém desejaria ir para o inferno aqui? Não, né? Mas ele amou a esse nível, né? Vamos pedir esse amor a Deus, né? Aí ele continua no verso 2. Posso testemunhar de que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todos os que creem. O verso 3 ele é interessante, que ele vai explicar que, ignorando a justiça de Deus, ignorando a justiça que vem de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Por onde ela vem? Ela vem por meio da fé. Mas os judeus acreditavam que ela vinha por meio das obras, né? Aí a gente, como eu falei no início, né, quando a gente medita sem a palavra de Deus, a gente chega em conclusões muito esquisitas. Por exemplo, qual é a causa que vocês acham que é maior? A causa racial ou Jesus Cristo? Jesus, né? Eu acho que todo mundo concorda. Qual é a causa que é maior? Da fome ou Jesus Cristo? Nenhuma delas vai passar desse plano terreno. Então, a causa de Jesus ela é superior a todas. Então, as pessoas falam assim, eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, a minha causa é nobre. Sem Jesus não adianta nada, queridos. Absolutamente nada. Você está buscando justiça dos homens, pelos seus meios, e você não vai conseguir. Ok? Voltando aqui, verso 4. Porque o fim da lei é de Cristo, para a justificação de todos os que creem. Ele vai explicar isso aqui melhor, o fim da lei é Cristo, lá no capítulo 7 de Romanos. É só voltar aí, rapidinho lá, no capítulo 7.
e ele vai dar um exemplo de um casamento. No meu título está assim, a ilustração do casamento. E Paulo vai explicar que a lei, o fim da lei é Cristo, por quê? Porque a lei leva até Cristo. Como você sabe que você pecou, você sabe que não tem causa para você. Então, quando você peca, quando a lei diz assim, não cobiçarás e você cobiça, já era. Você já virou cobiçoso, não tem como. Então, é como se você tivesse casado com a lei. É a explicação que Paulo vai dar. É como se você tivesse casado com a lei. Só que a lei é santa, boa, justa. Só que você é uma noiva estabanada e você está casada com ela. E por você ser uma noiva estabanada, isso é um problema, né? Só que o casamento diz que você não pode se separar até que venha a morte. Certo? Então, se você tem uma lei que é imortal e você está casado com ela, e para ser salvo você precisa de ser justo, como você sai dessa lei? Como você se separa dessa lei? A noiva tem que morrer, certo? Quem é que morre? Você. Essa é a separação que faz o casamento. O casamento é separado com a morte. É a única forma de você sair debaixo da lei. Eu não estou falando aqui a respeito de casamento, não, tá? Eu estou falando aqui a respeito da ilustração que Paulo deu usando o casamento. Que Mateus 19, para alguns, Jesus dá cláusula, né? Então, eu vou ler aqui, ó. Eu dei só um exemplo, mas eu vou ler aqui para ficar nas palavras da Escritura. Ó. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher a casada está ligada a seu marido, enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertença ao outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham a dar frutos para Deus. Então é isso. Você pecou, você casou com a lei. A única forma de sair disso é morrendo, certo? Para que você se case com o outro, com Jesus Cristo. Então a gente volta aqui a gente parou no 4, né? Vamos lá para o 5. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer as coisas viverá por meio dela. O homem que fizer essas coisas viverá por meio dela. Ou seja, se você está casado com a lei e você acredita que a lei vai te salvar, você será também julgado por meio da lei. E se você cumprir toda ela, aí você será salvo. Mas se você não cumprir ela, você precisa morrer. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir de dentre os mortos? Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está à sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. O que ele quer dizer aqui com não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer? É que a gente, às vezes, tem uma visão de que a gente precisa subir ao alto para buscar a salvação lá, ou ir embaixo para ver se encontra a salvação lá. E a gente vai atrás de filosofias, um monte de coisa, um monte de perca de tempo, né? Só que a palavra, ela está aqui, ela está perto de você, ela está debaixo do seu nariz. Quando eu compreendi o Evangelho, eu fiquei abismado assim do quanto Deus estava próximo de mim. Eu nunca me dei conta. Quanto essa palavra aqui, ela é pública, ela é pregada e eu nunca consegui perceber, nunca consegui me dar conta disso. Mas a palavra ela está aqui. E alguns pregadores até acreditam que quando ela é pregada de maneira coerente, é como se Cristo estivesse pregando. Então, a gente tem que parar de ter a visão de que Cristo está em um lugar, de que Cristo está em outro, quando Ele está aqui. E nós devemos exercer os frutos dEle aqui. Amém? Verso 8. Mas o que diz ela? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então, você precisa crer
Tem pessoas que falam assim, eu preciso de um milagre para poder crer em Deus, eu preciso de algo sobrenatural, porque se isso não acontecer, eu não vou crer em Deus. Mas como é que você quer um milagre de um Deus que você não crê na palavra? Você não crê na palavra de Deus, que é palavra de salvação, você quer um milagre para crer nele? Ele pode fazer, porque Deus é misericordioso, ele age. Mas talvez não seja tão necessário isso, porque a minha crença em Cristo não foi através de nenhum tipo de milagre sobrenatural. Ele simplesmente se revelou para mim, eu vi que eu era pequeno, que ele era grande, mas se eu sou pequeno e ele é grande e ele está comigo, tanto faz eu ser pequeno. Foi assim que eu conheci a Cristo, não precisou de nenhum milagre. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa. Então você precisa confessar. É uma crença tão grande em você que você quer falar dela para as outras pessoas. Afinal de contas, você tem palavras de salvação que Cristo te deu. Então é meio difícil você não confessar, né? Mas existem pessoas que dizem que crê. E isso pode ser você pode ter que tomar cuidado, porque pode ser um auto-engano. E eu estou preocupado, na verdade, com esse auto-engano, porque eu vejo muitas pessoas colocando aí, seja forte e corajoso, colocando versículos bíblicos assim, dizendo que crê em Deus. Só que elas creem em um momento, ou usam versículos que lhes são agradáveis, mas quando a palavra de Deus as confrontam, Deus não é bom para elas, não. Eu fico me perguntando, será que essas pessoas realmente creem a ponto de confessar? Quantas mensagens, antes de conhecer a Deus, a gente já mandou para alguém, crendo que aquela palavra é viva e eficaz? Quantas vezes você pegou um versículo, diz por aí afora que crê em Deus, na sua cabeça você talvez achava que crê em Deus, mas quantas vezes você professou a fé em Cristo Jesus? Será que você realmente crê em Deus? Porque eu acho meio difícil você crer que Deus é palavra de salvação, que a Bíblia é palavra de salvação e nunca proferir essa palavra. Não é? Então, analisa se realmente você não está usando de auto-engano. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Verso 11. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Alguma tradução tem no lugar de envergonhado confundido? Tem? Confundido? Jamais será confundido. É justamente o que eu estou te falando. Quando você crê em Deus que você é filho, você não tem confusão. Você é filho, ponto final. Você não fica, será que eu sou filho? Dá um mês, outro, acontece, você cai num pecado e acha que cai no pecado não é mais filho. Você não é confundido. Na minha versão, está dizendo que não será envergonhado. Aí eu fico olhando aqueles pregadores que só pregam bênção, eu fico pensando assim, esse cara vai ser envergonhado de quê? Ele só prega bênção. Ele não fala da lei, não fala que você precisa morrer para a lei, não fala que você é pecador, não adverte. Ele vai ser envergonhado como? É preciso falar da lei, meus irmãos. Os tempos são maus. Verso 12. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Como eu disse, Deus ele não precisa de ninguém, mas ele abençoa todos aqueles que nele esperam. Então quem abençoa é Deus, né? Todos aqueles que o invocam, que esperam nele, ele abençoa. E às vezes, meus irmãos, a gente fica ligado a milagres exteriores ou causa ganha ou coisas desse tipo. Mas e a paz que excede todo entendimento? Não é bom para vocês? Eu acho a paz que excede todo entendimento maravilhosa. Talvez a gente precise ser um pouco mais grato, né? E se humilhar mais para Deus, visto que Ele é tão grande. Verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele que não ouviu falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. As boas novas é essa, né? Que Jesus foi ressuscitado dos mortos, Deus o aprovou como sacrifício e nós temos acesso a Ele. E a pregação do Evangelho em toda a história, pelo menos quando eu leio a Bíblia, ela sempre tinha que confrontar algo, né? Tinha que confrontar
práticas pagãs, tinha que confrontar reis. Hoje em dia, a gente tem que confrontar muitas e muitas coisas na sociedade, né? Muitas vezes a gente quer se alinhar à sociedade e acha que a palavra é meramente uma coisa para ajustar a sociedade. Está com problema na saúde, vamos usar o evangelho aqui só para ajustar o problema da saúde. Está com problema na área judicial, vamos usar meramente para corrigir a área judicial. Mas a palavra de Deus, ela faz uma coisa que nenhuma outra palavra faz, que é salvar, né? Então, vamos nos preocupar mais em pregar para que as pessoas venham se arrepender e serem salvas, né? 16, verso 16. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e os provocarei a ira, por meio de um povo sem entendimento, que somos nós. Isaías diz ousadamente: Fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: O tempo todo estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Aqui na minha tradução está o tempo todo estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Em algumas palavras tem todo dia, né? Não sei se algumas traduções aí tem todo dia. Todo dia estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Então, acho que vocês já ouviram falar que Cristo veio para o que eram seus, que eram judeus. Mas eles não aceitaram a Cristo, porque eles estavam procurando estabelecer a justiça deles de acordo às obras. Certo? Eu vou abrir Isaías para a gente ver essa profecia. Isaías 66. Primeiro, eu quero falar um pouco a respeito das promessas da aliança, né? Desde o Gênesis, Deus prometeu que haveria um remanescente, que é Jesus Cristo. Então, desde que o pecado entrou no mundo, Deus já tinha prometido um Salvador também. E aí, a partir dali, de Eva, haveria uma linhagem. A linhagem que Deus iria guardar, a linhagem que levaria a sua aliança até esse remanescente. E iria passar pelos patriarcas, por muitos povos, até se formar Israel. E Deus sempre foi presente nesse povo. E nessa linhagem, que seguia o povo que guardava a aliança de Deus, a promessa de Deus de que deles viriam o Messias, também foi feita uma outra linhagem, que é a linhagem gentílica, né? Que é a linhagem que não guardava a aliança de Deus. E Deus deixou que essa linhagem, esses gentios, vivessem no mundo como bem entendiam. Porém, eles eram aceitos pelo povo de Israel. Deus sempre os ensinou que deveriam aceitar quem quer que buscasse a Deus. Só que, Deus prometendo essa aliança e cuidando, sempre estando presente a esse povo sempre foi rebelde. Esse povo trouxe problema desde os primórdios, desde o deserto, e desde que se estabeleceram reis. Inclusive, alguns até praticavam sacrifícios a outros deuses, né? Deus os ungiram reis e eles faziam sacrifício a outros deuses. Inclusive, davam seus filhos em sacrifício. E Deus não gostou dessa prática, já que Deus guardou a aliança com eles, né? E devido a esse povo obstinado a praticar o mal, e Deus sempre estendendo a mão para eles, Deus quis causar ciúmes, dizendo assim: bom, já que eu sempre estive com vocês e vocês não me reconhecem como Deus, vocês são tão idólatras, eu vou causar ciúmes a vocês e colocarei uma pedra de tropeço. Essa pedra de tropeço é Jesus Cristo. Porém, Jesus Cristo foi anunciado desde o início da Bíblia, como eu mencionei. E Deus endureceu o coração dos judeus, com o fim de que nós fôssemos salvos, com o fim de que Ele mesmo exercesse misericórdia e perdoasse os pecados de Israel. Se a gente for para Romanos, eu pedi para vocês abrir Isaías, mas eu quis resumir. Vamos voltar aqui para Romanos.
que diz assim, ó, 11 agora, capítulo 11, verso 7. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz assim, que a mesa deles se transforma em laço de armadilha, e pedra de tropeço e retribuição para eles. Endureceram-se os seus olhos para que não consigam ver, e suas costas ficaram encurvadas, para sempre. Então, quem é que causa essa dureza no coração deles, já que eles tiveram um coração tão duros? O próprio Deus. Com que fim Deus fez isso? Veja, avance lá para o verso 25, ainda no capítulo 11 de Romanos. O título está assim, todo Israel será salvo. Irmãos, não quero que ignore esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento, em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. Os gentios somos nós. Então, eles experimentaram um endurecimento, em parte, até que chegue à nossa plenitude, até que a gente crê em Deus. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião um Redentor que desviará de Jacó em piedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Então, com qual propósito Deus endureceu o coração deles? Para que Deus remova o pecado deles. Observe isso aqui, ó, no 28. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Então, os judeus, eles são inimigos do Evangelho. Se você for lá pregar Cristo para eles, é capaz deles tentarem te converter que Cristo é só um Messias. Então, observe bem o tempo atual. Observe como são as coisas. Jesus veio para eles e eles rejeitaram. Ou seja, isso aqui está bem claro, né, que está acontecendo hoje em dia. Pelo menos para mim parece bem claro, né? Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Então, eles são inimigos aos evangelhos. Mas sobre a eleição, sobre eles serem salvos, eles são amados por causa dos patriarcas, por causa dos que vieram antes deles. Pois os dons de Deus e os chamados de Deus são irrevogáveis. Então, quando Deus prometeu que ele criaria um povo e que desse povo viria o Messias, ele está dizendo que isso é irrevogável. Ele vai fazer isso, vai cumprir, e ninguém vai impedir que ele cumpra, né? São irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam, misericórdias, graças à desobediência deles. Então, por que a gente recebeu misericórdia? Porque eles foram desobedientes, mas isso era plano de Deus. Isso aqui mostra muito sobre a soberania de Deus. Como ele tem um controle de todas as coisas. Assim, também agora, continuando no verso 31, assim também agora, eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdias. Graças e misericórdias a Deus para com vocês. Eu li certo isso aqui, gente? Assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia. Graça a misericórdia de Deus para com vocês. Então, é um vice-verso. Deus prometeu a aliança a eles, eles foram desobedientes, então Deus causou ciúme neles, se apresentando a um povo que não buscavam a Deus, que era a segunda linhagem. Eles não buscavam a Deus. Deus estava aqui nessa linhagem, nós estamos aqui. Como nós não buscávamos, Deus causou ciúme a eles, se apresentando a nós, certo? Só que o propósito disso é que eles também sejam salvos. Então, o endurecimento e a misericórdia que Deus fez com ele, está fazendo conosco também, com o propósito de salvação. Tá, eu não sei se estou explicando direito. Vocês estão entendendo? Pois Deus colocou todos sob desobediência, para exercer misericórdia para com todos, que é justamente o que eu estou falando. Deus colocou todos sobre desobediência para exercer misericórdia para com todos. Isso aqui é muito complicado da gente entender. Por isso que a gente tem que se humilhar para Deus, humilhar a nossa compreensão, porque a fé é dom de Deus. Você não consegue chegar a ela sem que Ele a conceda, sem que Ele revele a você, sem que você compreenda. Você precisa se humilhar. Então, se humilhe. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele possa o recompensá-lo, para que ele o recompense?
Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, se você quer entender a Cristo, entender a salvação, entender que Ele realmente é grande, descobrir as riquezas que Deus tem para você, que Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Quem foi que criou o seu corpo? Foi você mesmo? Foi alguém? Foi o humano que criou você? Não, foi Deus que te concebeu, né? Ele que criou você. Então, Ele habita no seu corpo. Ou vós não sabeis que sois templos do Espírito Santo. Então, ninguém serve a Deus. Na verdade, é o contrário. A terra, os olhos de Deus percorrem sobre a terra procurando a quem Ele possa abençoar. Então, Deus, tendo tudo e sendo dono de tudo, é Ele quem procura pessoas para quem Ele possa abençoar. Então, o benefício é totalmente seu. Servir a Deus é um benefício único, exclusivamente seu. Você não beneficia em Deus em nada. Então, olhe para o cenário de hoje, meus irmãos. Olhe para os judeus, olhe para o povo de Israel. Veja se eles são amigos do Evangelho. Eles não são amigos do Evangelho. Mas Deus os ama por causa dos patriarcas, por causa da promessa. Mas chegará um tempo que a plenitude dos gentios se concretizará e toda Israel será salva. Amém? Glória a Deus, espero ter contribuído.